Marcos capítulo 6, verso 30 em diante. Uma história que para muitos é muito conhecida. Nós vamos voltar a falar um pouco sobre a passagem da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Marcos 6, a partir do verso 30. Eu vou fazer a leitura, para que os irmãos estivessem bem atentos. Diz o seguinte: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram repartindo em grupos de 50, de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães, os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Vamos orar? Bom, irmãos, a gente está diante de um texto que não é muita novidade para muita gente, né? O texto da multiplicação dos pães e peixes é um texto certamente muitas vezes já lido, já estudado. Para os que têm um tempo maior de estrada, vamos dizer assim, eu mesmo que já venho desde a adolescência, parte da infância, convivendo com a igreja, eu já ouvi muito esse texto nas escolas dominicais, no tempo em que aquela professora pegava a Bíblia e abria e contava a história daquele Jesus que pegou 5 pães e 2 peixinhos de um menino e multiplicou e alimentou uma grande multidão. É uma história que não é desconhecida para ninguém. A história que conta, que narra a primeira multiplicação de pães e peixes, né, na palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 6. Esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é o maior milagre público de Jesus. Ele estava diante de 5.000 homens, como diz aí o verso 44, que a gente acabou de ler. Mas D.A. Carson, aquele teólogo reformado, ele falando sobre esse texto, ele diz que havia certamente algo em torno de 20.000 pessoas naquele ambiente, somadas as mulheres e somadas as crianças que estavam naquele lugar. Então era muita gente. E você imaginar como é que cabe na cabeça da gente que 5 pães e 2 peixes consegue alimentar 20.000 pessoas é algo surreal, no mínimo, né, para nossos dias. Então esse milagre foi o milagre mais público de Jesus e ele está relatado nos 4 evangelhos. É uma das histórias bíblicas que os 4 evangelhos narram, né? Isso está em Mateus capítulo 14, está aqui no Marcos capítulo 6, está em Lucas no capítulo 9 e está em João no capítulo 6.
texto da passagem de João, o texto correlato a esse de Marcos. Daqui a pouco nós vamos passar um pouco sobre ele. Mas é interessante a gente perceber, e eu, quando passei a estudar esse texto um pouco, eu comecei a refletir e caminhar um pouco por dentro destes versos para tentar perceber algo que é diferente desse trivial do pão e o peixe sendo multiplicado para tanta gente. Eu comecei a olhar alguns cenários que são expostos nesse texto, nessa passagem, em cada um dos versículos que nós lemos, e esses cenários trazem para nós percepções. Algumas pessoas têm percepções diferentes, e Jesus, em todas elas, traz uma lição ao coração do povo. E é isso que eu quero convidar os irmãos a gente mergulhar, a gente invadir esse texto bíblico, para perceber essa situação que acontecia. Nesse tempo, o contexto dessa história, se vocês olharem aí um pouco antes aí do versículo 30 que nós lemos, dentro do mesmo capítulo de Marcos, capítulo 6, conta a história do João Batista sendo morto, degolado. João Batista era o primo segundo de Jesus, né? Ele era filho de Isabel, que era prima de Maria. E numa festa de aniversário lá, o Herodes promete algo à filha de Herodias, e ela pede a cabeça do João Batista, e Herodes, que não pode voltar com a sua palavra, manda degolar o João Batista e trazer a cabeça dele num prato. E essa história, né, certamente alguém que era próximo de Jesus, que perde a sua vida de uma forma muito trágica, e Jesus passava por esse momento com os discípulos, e era exatamente um momento em que Jesus já vivia uma intensa agenda com os seus discípulos. Desde que chegou, desde que iniciou o seu ministério, que foi batizado, ele já tinha, se você olhar dentro do próprio livro de Marcos, os primeiros capítulos, você já vai perceber que Jesus já tinha expulsado demônios, que Jesus já tinha curado, ressuscitado a filha do Jairo, que Jesus já tinha acalmado a tempestade, que Jesus já tinha ensinado parábolas, que Jesus já tinha liberto endemoniados. Então Jesus já vivia uma intensa agenda com os seus discípulos por onde ele andava, e certamente por onde ele andava, muita gente seguia ele. E neste contexto, neste cenário, é que eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, para que a gente vá passeando entre os versículos e enxergando algo acerca de um tema interessante que eu quero trazer para a gente, que é o olhar que muda cenários e que produz vida. Por muitos momentos você vai perceber no decorrer do texto que existem situações em que o Senhor quer trazer algo ao nosso coração. E o primeiro olhar que eu quero trazer para esse texto é dentro desse contexto que eu acabei de falar. Jesus estava com os seus discípulos, cumprindo já o seu ministério, andando por cidades, curando pessoas, certamente com uma agenda cheia, sabe da notícia do seu primo segundo que tinha sido morto. E aí no versículo 31, eu quero convidar os irmãos a olhar de volta para o versículo 31 e 32, ele faz um convite aos seus discípulos. Ele diz assim: vinde, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Em meio à agitação, em meio aos muitos afazeres, em meio a notícias ruins, Jesus ele destaca esse cenário. Eu quero destacar esse momento em que Jesus convida os seus discípulos para um lugar separado. Em determinado momento, Jesus para e diz assim: olha, vamos comigo, vamos subir aqui, vamos atravessar o Mar da Galileia, vamos subir a um monte e vamos nos separar para nos repousar à parte em um lugar deserto. Jesus chama os seus discípulos e perceba como Jesus olha essa situação. Jesus ele se importa. Jesus ele resolve cuidar dos seus discípulos e ele vê aquilo que nós não vemos. Os discípulos viviam aquela vida intensa com Cristo, mas Jesus para e dá um freio de arrumação e diz assim: olha, vamos nos repousar, vamos sair para um lugar à parte, vamos nos retirar para um lugar deserto, vamos ter um momento juntos, sós. E este primeiro olhar, esta demanda que surge nesse texto para mim,
me ensina muita coisa. Me ensina que em meio a tantas demandas que nos sufocam, nós precisamos muitas vezes parar e estarmos ao lado de Cristo. Parar e nos retirarmos para estar na presença do Senhor e ser edificados e alimentados por Ele. A gente vive numa correria de vida tão grande que nós deixamos de separar tempo para repouso e para reflexão. Nós perdemos muitas vezes o sabor do que é desfrutar da presença de Deus. Obrigado, Giovanni. E é justamente sobre isso que a gente vem tratando, inclusive tratamos na semana passada, dentro do Sermão do Monte, sobre as nossas ansiedades. O quanto que as nossas demandas tomam conta do nosso coração de tal forma que nós não conseguimos dar aquele que a gente chama de freio de arrumação para que a gente pare, reflita, volte-se para o Senhor para que seja alimentado direto da fonte, né? A ansiedade pelo sustento, o amor ao dinheiro ou as coisas que envolvem ter posses, ter dinheiro, isso tem comprometido o nosso tempo de qualidade no Senhor. E eu quero trazer a cada cenário desse, desde já, a aplicação. E por isso que eu já estou falando sobre isso. Quantas vezes, irmãos, nós temos dedicado tempo de qualidade com o Senhor? Será que nós nos reunimos dominicalmente aqui nessa igreja? A gente se vê, a gente gosta de estar junto, a gente louva o Senhor, a gente ouve uma palavra, nós somos confrontados e alimentados por essa palavra, mas muitas vezes vivemos uma semana divorciados daquilo que aprendemos no domingo. Ou muitas vezes vivemos uma semana em que nós nem sequer encontramos muitos dos nossos irmãos, a quem nós chamamos de irmãos, a quem nós dizemos que amamos, a quem nós convivemos durante o domingo aqui na igreja. Irmãos, muitas vezes é necessário a gente abandonar aquela ansiosa solicitude pela vida, que é o título da passagem que fala da ansiedade. Nós estamos vivendo uma correria tão desenfreada que muitas vezes nós percebemos que hoje nós não lemos mais a Bíblia como líamos antes, que hoje nós deixamos uma vida devocional que porventura, muitas vezes foi muito mais intensa antes do que é hoje. E hoje as preocupações do dia a dia têm tirado os nossos olhos de estarmos próximos ao Senhor. Jesus para naquele momento e diz: vamos nos retirar para um lugar à parte, para estarmos sós. Jesus chama os seus discípulos para um lugar, a tradução daqui diz que é para um lugar deserto, um lugar em que eles estariam sozinhos. Quantas vezes nós nos preocupamos com a nossa segunda-feira? Talvez você esteja aqui e a cabeça está pensando na demanda que você vai sofrer amanhã, o que é que você vai enfrentar amanhã, quais são as dificuldades que você vai encarar amanhã, as pessoas e os problemas que vão estar diante da sua frente amanhã. E a mente já está trabalhando uma preocupação, uma ansiedade, uma angústia, uma aflição, uma agonia, porque nós não conseguimos descansar e depender do Senhor e estar com Ele. O primeiro olhar de Jesus que eu quero destacar nessa história da multiplicação dos pães e peixes é um olhar que aponta para o descanso em Deus. É um olhar que aponta para estar na presença de Deus e ter esse tempo de qualidade e de dependência. Mas existe um segundo olhar. Indo para o versículo 33, que está aí logo em seguida, diz assim: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Vamos remontar a história. Jesus estava com seus discípulos, Jesus estava vivendo a sua agenda, Jesus soube da situação do seu primo segundo, ele convida os discípulos para estar no lugar a sós com eles, para que pudessem ali desfrutar de um momento sozinho, na presença de Cristo, né, do Senhor. Mas a multidão, algumas pessoas tomaram conhecimento de que Jesus e os discípulos tinham saído do lugar, do ambiente, e que tinham ido para esse lugar deserto. E note que o que a Bíblia no verso 33 diz, que muitos viram eles partirem e, reconhecendo que eram eles, correram para lá. E detalhe, chegaram antes deles. Se você olhar para a passagem bíblica, a multidão saiu na frente, talvez ela tenha pego um atalho, não sei. Mas ela pegou um caminho diferente que chegou no destino onde Jesus e os discípulos iriam, antes mesmo deles chegarem lá.
Interessante, gente. A disposição dessa multidão chama a minha atenção. E é o segundo olhar que eu quero dar para esse texto. O olhar que muda cenários. O cenário desenhado era: Jesus convidou os discípulos para estar no lugar com eles, a sós. Mas a multidão percebeu que Jesus estava se retirando para lá e, sedenta, foi até o encontro de Jesus por outro caminho. Chegaram primeiro e acho que Jesus pensou em algo com os discípulos e a multidão correu na frente e saiu na frente de todos eles. Existem várias passagens bíblicas em que diz que o povo cercava Jesus. Por onde ele andava, tinha pessoas ao lado dele. Na pesca maravilhosa, por exemplo, em Lucas 5, diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Cada um tinha uma sede diferente. Uns tinham uma necessidade de receber alguma cura, de receber alguma palavra. Outros queriam ouvir sobre o evangelho do reino. Outros buscavam algo para receber de Jesus. Marcos 2 diz que a multidão vinha ao encontro de Jesus e ele as ensinava. Lucas 19, aquela passagem conhecida de Zaqueu, a multidão cercava tanto Jesus que para Zaqueu ser enxergado, ele precisou subir em uma árvore. João 7,31 também diz que muitos da multidão que cercavam a Cristo creram. Ou seja, em todos os momentos, na maioria deles nos evangelhos, existe sempre uma multidão cercando Jesus, acompanhando Jesus por onde eles andavam, por onde ele andava. Havia uma sede, havia um desejo, sem reservas. O detalhe que eu percebo nesse segundo olhar é que a multidão que vai até Jesus, ela vai a pé e correndo. Percebeu isso no versículo? A pé e correndo. Não mediram esforços para estar ao lado do Mestre. Não mediram esforços para chegar até o lugar onde Jesus estaria. O convite desse olhar para esse novo cenário é de nós nos aproximarmos do Senhor e entendermos que nós não podemos estar distantes daquele que é o nosso maior bem. Se nós temos o Senhor como nosso maior tesouro, é na presença dele que nós desejamos estar. O que é que hoje nos motiva, irmãos, a seguirmos a Cristo? O que é que hoje faz você dominicalmente sair da sua casa, do conforto do seu lar num dia de chuva, para estar aqui? O que é que hoje faz com que você venha para participar de um culto tão abençoador como esse? Talvez você esteja buscando alguma cura, algum sinal, alguma resposta, algo de Deus que você queira receber de Deus. O que é que lhe atrai ao Senhor? Ou é o próprio Deus que lhe chamou? A multidão buscava estar próximo de Jesus. A multidão queria estar ao lado de Jesus, onde ele estava. E muitas vezes, irmãos, nós estamos em busca de Cristo, caminhando com ele, mas com as motivações erradas. Às vezes nós queremos a solução das nossas ansiedades. Nós queremos apenas saciar a nossa sede. Nós buscamos apenas os nossos próprios interesses e satisfazer as nossas próprias demandas. E não conseguimos perceber que em Cristo há vida. Vida eterna que transforma. Muitas vezes você procura Cristo porque tem medo do inferno, porque você tem alguma dificuldade a ser resolvida. Mas eu quero convidá-los a olhar para essa postura da multidão. A multidão soube para onde Jesus iria, foi ao encontro de Jesus, cercou Jesus por um outro caminho e chegou inclusive antes no lugar, a pé de todas as cidades, foram correndo ao encontro do Mestre. Correndo ao encontro do Mestre. Que ele seja o seu maior desejo. Que ele seja o seu maior prazer. Em meio às dificuldades ou não. Que ele seja aquele que preenche o seu coração. E se por acaso algo ou alguém tem tomado esse espaço dentro do seu coração, irmãos, é hora da gente voltar aos pés da cruz. E nos rendermos e nos entregarmos diante desse Senhor, que muda a vida. A multidão mostra para mim um outro cenário. Um cenário de busca, um olhar que me leva a entender que o Senhor é o meu mais precioso bem e é Ele que nos chamou para termos uma vida diferente. Que o Senhor nos atraia ao coração para que a gente se entregue completamente a Ele.
O terceiro olhar que eu quero destacar nesse texto, eu quero olhar com vocês o verso 34, que diz assim: ao desembarcar, Jesus viu a multidão. Note que há um olhar aí. Jesus viu a multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse terceiro olhar que me chama a minha atenção é esse olhar compadecido de Jesus para a multidão. Note que eu não entrei no milagre ainda. Eu estou falando apenas dos olhares. Jesus olha para aquela multidão com um olhar diferente, com um olhar compadecido. A Bíblia trata nos textos correlatos, o de Mateus 14, versos 14, diz que Jesus cura os enfermos quando ele encontra a multidão nesse momento. Aqui em Marcos diz que ele passa a ensinar-lhes muitas coisas. Em Lucas diz que acolhe e fala sobre o reino. Jesus não queria apenas suprir a necessidade física, que lá na frente ele supriria com a multiplicação dos pães. Mas o interesse de Cristo era olhar para a alma daquela multidão. Ele estava olhando para aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E eu quero, com esse novo olhar, desafiar o nosso coração para que a gente comece a pensar nas pessoas que nos cercam. As pessoas que demandam até nós, que chegam até nós, que têm diversas necessidades, que muitas vezes nós não sabemos sequer os motivos que elas nos procuram, mas como nós olhamos para elas. Jesus percebeu que no meio daquela multidão existiam pessoas que eram como ovelhas que não têm pastor. Como nós vemos essa nossa geração, irmãos? Qual é o principal sentido da nossa existência e chamado? O Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu. Será que o Senhor apenas nos trouxe para que a gente pudesse sentar nessas cadeiras bonitas que nós temos aqui na nossa igreja? Nos chamou apenas para que a gente se visse dominicalmente e fizesse disso aqui algo semelhante a quem sabe, um ponto de encontro, a um momento de descontração entre pessoas que se admiram? Ou será que nós escutamos a palavra de Deus aqui todos os domingos para vivermos do mesmo jeito durante a semana? Como nós enxergamos essa geração? Jesus percebe naquela multidão ovelhas que não têm pastor. Até que ponto anunciar o reino de Deus tem sido a nossa prioridade? Até que ponto mostrar Cristo para outros tem sido a nossa prioridade? Eu comecei dizendo que Jesus estava numa intensa agenda com seus discípulos. Certamente ele estava bem cansado. Ele soube de uma notícia triste, do seu primo. E de qualquer sorte, ele ainda assim, mesmo que a multidão tenha frustrado o desejo de ficar sozinho, recluso com os discípulos, e tenha encontrado com eles, o olhar que Jesus dá a esse povo não é um olhar de recriminação, não é um olhar de afastamento, mas é um olhar de amor, em que Cristo olha para aquele povo e diz que eles são como ovelhas que não têm pastor. Como é que eu posso me entender como alguém que foi chamado pelo Senhor segundo o seu propósito, se eu não vivo como alguém que se compadece? Como isso nos ensina, irmãos, a gente pedir que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Nos tire de nós o sentimento altivo de muitas vezes cuidar apenas das nossas próprias necessidades. Quantas pessoas o Senhor tem colocado no teu caminho, na tua porta, na tua vida, na empresa que você trabalha, na classe em que você estuda, dentro da igreja onde você congrega, aqui na nossa comunidade. E que Deus tem te dado a oportunidade de ser um instrumento de bênção e você tem negligenciado isso. Quantas vezes pessoas têm procurado você em busca de encontrar uma palavra, em busca de encontrar uma recomendação, uma palavra bíblica, e muitas vezes você não consegue entregar e colocar para essa pessoa a vontade de Deus. Como é que anda a sua agenda, irmãos? Jesus, ele interrompeu a agenda dele, que não era receber multidão, para se compadecer dela. Um pouco antes aqui, em Marcos, no capítulo anterior, no capítulo 5, conta a história da mulher hemorrágica. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história. E ela se esforçou para ir até o encontro de Jesus e tocar nas vestes de Jesus. E Jesus, de imediato, ele para o que estava fazendo e
Alguém me tocou. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Jesus para o caminho que ele estava seguindo, inclusive Jesus estava indo à casa do Jairo, que a filha do Jairo estava muito doente. Jesus estava indo atender uma demanda dele e alguém toca as vestes de Jesus. Jesus para a agenda dele. Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Estamos dispostos, irmãos, a interromper a nossa agenda para abençoar outros? Estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, da nossa agenda tão detalhadinha, tão perfeita, e muitas vezes Deus traz alguém diante de nós e nós, como reagimos a isso? Como encaramos isso? Jesus estava em outra demanda, mas ele parou para atender aquela pessoa que precisava de atenção. A multidão diante de Jesus, ela teve um olhar compassivo do Senhor sobre eles. E Jesus para ensiná-los. Mais um olhar. Vamos caminhando pelo texto. Versos 35 e 36. Diz: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já é avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, já estou no 37, dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Eu quero chamar a atenção no 35 e 36 para a visão, para o olhar que os discípulos tiveram. Esse novo cenário que eu quero trazer. Perceba que inicialmente Jesus vai a um lugar deserto com seus discípulos. De repente a multidão descobre essa estratégia do mestre, vai ao caminho, chega à frente, encontra com Jesus. Jesus olha de forma compassiva para eles e passa a ensinar-lhes, ensina aquela multidão. Mas os discípulos se levantam e dizem assim: opa, Jesus, olha, está ficando tarde. Manda esse povo procurar o que comer, porque não foi para isso que a gente veio aqui. Esse não era o objetivo, Senhor. Não foi para isso que a gente veio aqui. O texto de Mateus 14, que é correlato a esse, diz assim: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. O olhar dos discípulos era para que a multidão fosse embora para cuidar de si. O olhar de Cristo preocupa-se com a multidão e desafia os seus discípulos. Perceba no versículo 37, que diz assim: Jesus lhe responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Quantas vezes nós somos iguais a esses discípulos, né? Se existe um problema, é muito mais interessante que o problema esteja na mão do outro e não na minha. Se eu tenho uma dificuldade, eu quero que essa dificuldade não passe por mim. Quanto menos problema para mim, melhor. Jesus, manda esse pessoal embora. A gente veio aqui para um retiro espiritual. A gente veio aqui para estar num lugar a sós com o Senhor. E de repente chega essa multidão aí do nada e de repente querem permanecer e já está findando a tarde. Libera esse povo. Manda essas pessoas procurarem algo para se alimentar. Quantas vezes, irmãos, nós terceirizamos os nossos problemas? Quantas vezes o nosso egoísmo, ao pensar somente em nós, nos cega a tal ponto de que nós perdemos o cuidado um com o outro. Nós deixamos de socorrer aquele que precisa. Eu lembro daquela história do sacerdote, do levita, né? Na história do bom samaritano, do samaritano que atendeu aquele homem que estava ferido, foi roubado, apanhou, estava caído no chão. E a palavra diz que o sacerdote passa ao largo, o levita passa ao largo. E ninguém tem a capacidade de parar para socorrer aquele que estava precisando, passando por necessidades. Irmãos, o Senhor está nos abrindo os olhos para que, com o olhar que muda cenários que Ele traz para nós, a gente perceba que nós não devemos olhar com os nossos próprios olhos, e sim como o Senhor fez. É muito bonito quando a gente vem aqui e canta tudo o que nós cantamos aqui. Para nós Ele é da vida o melhor. É muito bonito quando a gente exalta o nome do Senhor com as canções que a gente canta aqui, com os louvores, com as músicas, com tudo que a gente diz.
Mas tudo isso não passa de uma inverdade se não fluir daqui para fora. Se apenas isso ficar dentro do nosso culto dominical e na nossa semana nós não vivermos aquilo que nós cantamos, que nós ouvimos, que valor isso teve? O olhar de Cristo para aquela multidão é o olhar compassivo. Enquanto os discípulos queriam tirar um problema da frente, Jesus atraiu aquela multidão para falar-lhes ao coração e ensinar-lhes muitas coisas. A gente muitas vezes é como um balde, que nós viemos aqui, né, com um balde vazio, domingo, e aí enchemos esse balde de água, de líquido, né, de conteúdo, enchemos o nosso balde, saímos daqui de balde cheio, né? Mas de que sentido tem se esse balde não transborda, se esse balde não flui, se esse balde não encharca outras pessoas? Se o Evangelho de Cristo que nós recebemos aqui, se a palavra de Deus que nós ouvimos, se ela não promove diferença na nossa segunda-feira, na nossa terça, na nossa quarta, um balde cheio de água parada só gera dengue, né? Só atrai mosquito, só traz coisa ruim, né? Mas a gente apenas tem um sentido de se encher, mas na hora de a gente abençoar a outra pessoa, a gente deixa a pessoa de lado. Eu quero ir no texto de João para falar desse próximo olhar. Nós vamos agora falar do quinto olhar que eu percebo nesse texto. O quinto cenário que essa história da multiplicação dos pães, ela traz para mim. Em texto de João, capítulo 6, que conta também essa história, no versículo de número 5, diz o seguinte: Então Jesus, erguendo seus olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Voltando lá para o Marcos, Jesus, essa próxima cena é bem interessante. Jesus testa os discípulos, né? Jesus chega aos seus discípulos e diz o seguinte: Dá-lhes vós mesmos de comer. E lá no texto de João, ele chega para Felipe, especificamente, e diz, aliás, o Felipe diz, né? Jesus diz a ele: Onde compraremos pães para toda essa gente comer? Jesus dá esta ordem, mas ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que ele estava planejado a fazer. Felipe chega para Jesus e responde, aí eu estou voltando já para Marcos, verso 37, diz: Iremos comprar 200 denários de pão, Jesus, para lhes dar de comer? Note, irmãos, nesse novo cenário, eu vejo um olhar de Felipe nessa situação. Felipe chega para Jesus e como se dissesse assim: Jesus, você tem certeza do que você está dizendo? Nós vamos gastar 200 denários para alimentar esse povo, para dar alimento a toda essa multidão? É muita coisa, é muita gente. Felipe olha para a impossibilidade, ele nota que aquilo é impossível e não consegue olhar nada diferente daquilo que é impossível. E enquanto que Jesus queria era que ele tirasse os olhos da impossibilidade e olhasse para aquele que supre, que faz possível aquilo que é impossível. Eu fui dar uma olhada num denário. O denário era representado por um dia de trabalho do trabalhador da época lá, era o salário de um dia, né? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o denário e a relação que isso tem com pão, e aí eu descobri, fazendo essa pesquisa, que um denário era suficiente para comprar 8 quilos de pão. Se você não sabia, uma informação aí para você guardar na mente. Um denário era suficiente para comprar 8 quilos de pão. Então vamos lá, se Felipe sinalizou aí, Felipe pegou a calculadora mental dele, né? Acho que talvez ele fosse economista como eu. E fez uma continha rápida na cabeça e disse assim: vamos lá, 200 denários não seriam suficientes. Se eu pegar 200 denários, 8 quilos de pão cada denário, isso significa 1.600 quilos de pão. Não é? Os bons de matemática aí, cadê o Marcelo? Está ali, né? Isso. 1.600 quilos de pão, para cada pessoa comer 100 gramas, nós alimentaríamos 16 mil pessoas.
E lá no início eu estava dizendo a vocês que certamente ali no meio tinham 20 mil pessoas naquela área, naquela região. Nem 200 denários seriam suficientes para que cada um comesse 100 gramas de pão. E olha que eu não estou falando dos peixes ainda. Né? Se vai comer pão seco, né? 100 gramas de pão. Filipe olha para a situação e apenas percebe a impossibilidade. Filipe seguia Jesus lado a lado, caminhava com o mestre, mas ele não entendia a pergunta que Jesus fez para ele. Ele enfatiza que o problema não é onde comprar o pão, mas a falta do dinheiro. Enquanto que o grande capital da igreja não é o dinheiro, é a presença do nosso mestre. Jesus queria mostrar para Filipe ali que a importância não era do onde comprar. A importância não estava na quantidade de pães. A importância era olhar para quem tinha o poder de suprir a necessidade daquelas pessoas. E sabe o que é que isso traz ao meu coração? Quantas vezes a gente tem olhado apenas para a nossa capacidade, para a nossa autossuficiência? Quantas vezes a gente tem percebido apenas as impossibilidades? Quantas vezes nós deixamos de crer naquilo que Deus pode fazer? Às vezes é uma situação de uma enfermidade que nós estamos vivendo dentro da família. Às vezes é uma situação financeira, é uma situação de saúde nossa mesmo. Às vezes é um desafio que há diante de você e você não consegue enxergar a solução daquele problema. E quantas vezes tiramos os olhos daquele que supre e olhamos apenas para as impossibilidades? Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Não há por que o meu coração se desesperar se eu estou ao lado do Senhor que pode todas as coisas. O teste de Jesus para Filipe mostra que a visão daqueles discípulos estava no lugar errado. Que eles estavam olhando para o lugar errado, que eles não tinham a dimensão de quem estava ao lado deles. O texto de João, voltando para o correlato lá, fala também de um diálogo que acontece com André. No João capítulo 6, verso 8, estou passeando de novo pela sua Bíblia aí, diz que um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Enquanto Filipe olhou para a impossibilidade, André até trouxe uma posição. André até tentou trazer uma solução, mas uma solução que nem ele mesmo acreditava. Ele olhou para a dificuldade. O André foi o tal do sincerão, né? Ele chegou a Jesus: ó, tem até um menino aí que tem 5 pães, 2 peixinhos, mas ó, tô contando por contar, tá bom? Não leva muito, é só isso aí que tem, não tem nada além disso. Só tem 5 pães, 2 peixinhos, mas ó, não é nada. Nem ele cria mais em absolutamente nenhuma ação de Jesus que pudesse promover a multiplicação ali. Enquanto Filipe olhou e taxou como impossível, André tenta apresentar uma solução que nem ele mesmo cria naquilo que ele trouxe. Irmãos, precisamos remover do nosso coração todo tipo de incredulidade. E quantas vezes nós deixamos de perceber a mão de Deus agindo porque nosso coração tem se tornado duro, insensato e incrédulo. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto e essa palavra do André, ele comenta de que as bênçãos da providência de Deus, via de regra, elas ocorrem quando nós decretamos a nossa falência. Ao olhar para Deus, os recursos inesgotáveis da graça são derramados. As bênçãos da providência de Deus, via de regra, elas ocorrem quando decretamos a nossa falência. Olhar para Deus, os recursos inesgotáveis da graça são derramados. Eu me recordo de uma passagem que é lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Um exército gigante de muita gente, os reis de Moabe, vinham contra o rei Josafá. E era muita gente. A Bíblia conta lá em 2 Crônicas 20 essa história. E eu estava compartilhando esses dias com o PG sobre ela.
E o rei Josafá, ele chama o povo e ora ao Senhor e coloca diante do Senhor aquela situação e diz: Senhor, o Senhor está vendo aí o que está acontecendo, quanta gente está vindo contra nós. E um pedaço da oração, e o que mais me chama a atenção no pedaço da oração deles, é que ele chega para Deus e diz assim: Senhor, não há em nós força contra essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não há em nós força contra essa multidão e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Porque está abatida minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Precisamos confiar, irmãos, que a providência do Senhor, ela vem, mesmo que os nossos olhos humanos não consigam perceber isso acontecendo. Precisamos confiar e crer e orar intencionalmente para que a mão de Deus seja estendida e promova a bênção sobre nós. Precisamos, você talvez, eu conheço a história de um diácono lá na igreja em que eu fui membro. Ele passou toda a sua vida orando por um filho dele. Um filho que vivia uma vida dissoluta, que vivia uma vida distante de Deus, que acreditava em tudo menos em Deus, que não queria conta com o Senhor, né? Vivia uma vida completamente desregrada. E eu me lembro que na época eu era diácono lá também, e nas reuniões de oração que nós fazíamos, nós sempre estávamos juntos e orávamos, e se perguntava qual o motivo de oração, e aquele irmão citava sempre o seu filho. Porque ele acreditava, ele cria que o Senhor tinha um propósito na vida daquele jovem. Esse irmão veio a falecer, eu ainda estava em Salvador nesse tempo, o irmão Diácono Ekel era o nome dele. E no leito da morte, ao falar de Cristo para o seu filho é alcançado pela graça de Deus. E até eu vir de Salvador, me embora para o lado de cá, né? O filho do Ekel era um homem de Deus, que servia ao Senhor na igreja. Muitas vezes, o passar dos anos que o diácono Ekel passou orando pelo seu filho Elson, o nome dele, talvez, muitas vezes passou pela mente dele a incredulidade. Não vai dar certo, eu vou desistir, não vai ter jeito. Eu não consigo perceber nenhuma evolução, porque os nossos olhos humanos são imediatistas, nós queremos soluções para os nossos problemas no tempo em que a gente quer. E nós não conseguimos descansar e esperar na providência de Deus. E o Senhor abençoou a vida do Ekel e trouxe para ele a bênção que ele tanto tinha clamado ao Senhor por tantos anos. Por tantos anos. Quando nós dependemos de Deus e dizemos: Senhor, não há força em nós. Senhor, não sabemos o que fazer. E a única coisa que nós temos por certo, nosso Deus, é que os nossos olhos estão postos em Ti. André chega para Jesus e diz a Jesus que há um menino com 5 pães e 2 peixes e que isso, sinceramente, Jesus, era uma coisa até... Eu não sei nem como é que o Senhor vai fazer com isso, né? Mas é só o que tem. É o que tem para hoje, como a gente usa aí no ditado popular. Mas nem ele acreditava naquilo que ele apresentou. E aí Jesus me mostra um novo olhar, que está aí nos versículos seguintes. No verso de número 38 diz: Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Esse cenário é interessante. Imagina um momento
20.000 pessoas numa relva verde, muita gente. Jesus tem aquele diálogo com Filipe, tem aquele diálogo com André. André coloca que existe uma criança, um menino que trazia 5 pães e 2 peixes. E Jesus, em vez de dar uma solução rápida para o negócio, ele diz assim, manda que todo mundo se assente. Faz com que todo mundo se acalme. E digo mais, discípulos, vou dar uma missão para vocês. Vocês vão separar em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Imagina a mobilização que foi para você reunir esses grupos sentados numa relva verde, 20.000 pessoas de 100 em 100 e de 50 em 50. Você já parou para imaginar como que foi uma missão difícil que Jesus deu para aqueles discípulos, né? Mas era interessante a gente perceber o quanto que Jesus, como que Jesus faz essa situação acontecer. Quando Jesus chega para aqueles homens e dá a ordem para que todos se assentassem, ele me ensina algo ao meu coração muito precioso. Ele diz para mim assim, aos seus amados dá enquanto dormem, descansa no Senhor. A minha alma, para que agitação? Por que viver angustiado, ansioso, tenso, aflito? Por que eu deixo e permito que a ansiedade me domine? Tire a minha paz e não me deixe viver uma vida plena com o Senhor. O Senhor olha para mim e diz, assenta-se, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A agitação nos impede de perceber os detalhes que acontecem. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e muitas vezes nós sequer percebemos. Ele opera quando nós descansamos nele. Ele opera tirando de nós essa ansiedade. Por que meu coração insiste em viver uma vida agitada? O que é que tem tirado a tua paz? Essa semana no PG a gente fez essa pergunta lá, tratando sobre ansiedade. Não foi? Quem esteve lá lembra. Eu disse, se você pensar na sua maior ansiedade, naquele motivo que tira a tua paz, que você acorda de manhã lembrando dele, qual que seria esse motivo? Aí cada irmão, né? Um disse que era o futuro, outro disse que era o trabalho, outro disse que é o sustento. Cada pessoa disse um motivo, que era aquele motivo pelo qual ele ficava cada dia que acordava ansioso, preocupado, aflito, angustiado, preocupado com o que iria acontecer. E nós somos exatamente desse jeito, como os meus irmãos compartilharam lá. Nós temos dificuldade de descansar no Senhor e de depender do Senhor. E nós precisamos, irmãos, olhar para o texto bíblico em que Jesus chega para aquele povo que estava certamente preocupado. Eu acredito que a ansiedade devia estar passando na cabeça daqueles discípulos, de Jesus ter mandado eles arrumarem o que a multidão comer, e Jesus simplesmente manda o povo assentar-se. Talvez a nossa mente estivesse idêntica ao que aqueles discípulos estavam vivendo. Cheio de preocupações, como é que eu vou fazer, de que forma eu vou resolver esse problema, como que eu vou tratar isso, como eu vou agir com a força do meu braço para resolver o meu próprio problema. Enquanto que Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim, manda o povo assentar-se. De que forma, irmãos, nós temos enfrentado as demandas que surgem diante de nós? Precisamos aprender a descansar no Senhor. O que é que tem afligido a tua alma? O que é que tem tirado a tua paz? Descansa no Senhor e entenda que é dele que a providência vem. O oitavo olhar, já estou no oitavo, que eu quero destacar nesse texto é exatamente o momento que o milagre acontece. Versículo 41, Jesus toma os 5 pães e 2 peixes, e note o detalhe que há nesse versículo. Ergue os olhos ao céu, e os abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Jesus pega aquilo que ele tinha nas mãos, 5 pães e 2 peixes. Apenas isso.
E a palavra diz que Jesus ergue os olhos ao céu. Como eu estou tratando de olhar, perceba como Jesus age naquele momento. Pega os 5 pães e 2 peixes, ergue os olhos aos céus, abençoa aquilo que estava em suas mãos e entrega na mão dos discípulos para que os discípulos distribuíssem. Eu me lembro de Davi quando eu penso nessa história, quando eu percebo que Deus opera com algo pouco que estava nas mãos, né? A história do menino Davi, em que todos com medo do gigante Golias, né? E Davi chega diante do rei, e o rei coloca toda a paramentalha em Davi, toda a armadura, colete, escudo, espada. E Jesus olha para o rei e diz assim: Jesus, eu não consigo andar com esse negócio. Não é com isso que eu vou conseguir ir para algum lugar. E Davi vai ao encontro de Golias, ele estava apenas com a funda e com a pedra, e todo mundo sabe do resto da história. Deus operou ali através de Davi com aquilo que ele tinha nas mãos. E o que é que está nas suas mãos? O que é que você tem apresentado diante do Senhor, para que Ele use a sua vida com aquilo que você tem nas suas mãos? Jesus, ele deu graças pelo pouco que ele tinha nas mãos dele. E o quanto nós temos sido gratos por isso. Apenas 5 pães e 2 peixes estavam na mão de Jesus, e ele levanta os olhos aos céus, agradece, abençoa e entrega na mão dos seus discípulos. Uma outra coisa importante que esse cenário nos traz: quem provê o alimento é o Senhor, mas quem leva o alimento aos famintos foram os discípulos. O Senhor é aquele que provê o alimento, providencia o milagre, faz com que aconteça, mas ele chega para os discípulos e diz: distribuam, entreguem, vão até os famintos e levem o alimento para que eles se saciem. Foi essa a ordem que Jesus deu aí no versículo 41. Partindo o pão, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Quem distribuiu o pão foram os discípulos. Irmãos, você já parou para entender que o Senhor, ele quer nos usar para que sejamos embaixadores do reino nessa geração? Você já parou para entender que não é em vão que você congrega na Igreja Presbiteriana Esperança? Não é em vão que você chegou até esse lugar nessa noite para ouvir isso? Não é em vão que você é chamado pelo Senhor para ser chamado povo dele, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus? E que nós precisamos levar o alimento a tantos famintos que estão perecendo aí fora. Qual é a sua multidão que precisa ser alimentada? Quem são as pessoas que do seu convívio, do seu cotidiano, que você precisa levar o evangelho do reino, levar a palavra de Deus, falar a respeito do Jesus que salva, do Jesus que transforma? Jesus proveu o alimento. Ele está sendo colocado nas suas mãos. E nós precisamos ser aqueles que levam o alimento aos famintos. Já encerrando e caminhando para esse final, eu quero olhar com vocês os últimos versículos que nós tínhamos lido. Verso 42, 43 e 44, que diz: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 almas, 5.000 homens. Jesus ordenou que recolhessem as sobras, vocês perceberam isso, né? Na outra tradução, num texto correlato, é uma ordem de Jesus. Ele diz assim, recolhei tudo o que sobrou para que nada se perca. Ainda é dito assim pelo mestre. E depois que todas aquelas pessoas
aquelas pessoas se fartaram, ainda conseguiram recolher 12 cestos cheios de pães e de peixes. Detalhe, depois que todos se fartaram. Lembra da conta lá do André? Que com 200 denários, cada um comendo 100 gramas de pão lá, nem alimentaria sequer todo mundo. A Bíblia diz que todos foram fartos. Fartos. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixes. Irmãos, a bênção do Senhor sobre nós, ela nos surpreende. Ela sempre é a melhor proposta para nós. Ela sempre é boa, perfeita e agradável como a sua vontade. A maior das expectativas das pessoas que estavam naquele ambiente ali talvez fosse fazer um lanche apenas. Vamos providenciar alguma coisa para a gente comer, vamos fazer um lanche. Mas o que a Bíblia diz é que aquelas pessoas se fartaram, encheram, saciaram a sua sede, a sua fome, aliás. Saciaram toda a necessidade que tinham. A bênção de Deus, quando ela vem, irmãos, quando o Senhor o usa para nos abençoar, Ele faz com que as pessoas sejam saciadas. E a outra coisa que eu acho interessante nessa passagem é que quando Jesus manda recolher 12 cestos cheios de pães e de peixes, eu começo a perceber também que a bênção de Deus ela não se destina apenas a mim. E a orientação de Cristo era que recolhesse tudo. Não deixa nada a ermo, não deixa nada perdido, não joga nada fora. A bênção do Senhor, ela serve para a minha vida e ela abençoa outros a partir de mim. O Senhor nos chamou não só para nos saciar, nessa passagem aqui, não só saciar a multidão, mas também nos comissionar para sermos bênção na vida de outros. A bênção que o Senhor traz, nada fica para trás. Nós somos abençoadores. Aquilo que sobrou aqui do milagre que Jesus fez, ele disse, recolham, não deixa que nada se perca. Vamos abençoar outros. Lá na pesca maravilhosa, que eu citei um pouco antes, é algo muito parecido com isso. Quando Jesus ele manda os discípulos que tinham passado a noite toda tentando pegar peixe e não pegaram nada, já estavam de madrugada, amanhecendo o dia, lavando suas redes, cansados, exaustos, talvez querendo descansar, e encontram com o mestre, e o mestre manda que eles lancem a rede do outro lado, e a Bíblia conta que eles encheram a rede de peixes, de tal forma que o barco quase ia a pique, e ele precisou chamar o barco vizinho. Vem cá, vamos dividir, porque a bênção do Senhor sobejou sobre nós. Diante dessa história da multiplicação dos pães, o desafio ao nosso coração, irmãos, para que a gente retorne à palavra e entenda o que o Senhor espera de nós, é que eu preciso olhar como Jesus para o repouso e consagração da minha vida devocional diária, tendo Ele como o meu maior desejo. Eu preciso olhar como Jesus para separar um tempo de qualidade para estar na presença do Senhor todos os dias e viver esse tempo de qualidade. Eu preciso olhar como Jesus para as dificuldades e impossibilidades, acreditando e olhando para quem supre e não para o problema. Eu preciso olhar como Jesus para as dificuldades e impossibilidades que têm atormentado a minha mente e a minha vida. Eu preciso olhar como Jesus para mudarmos a nossa confortável agenda em favor do outro. Já se passou o tempo, irmãos, da gente apenas olhar para aquilo que nós desejamos e queremos. Precisamos olhar para o nosso irmão. Quantas vezes nós convivemos aqui, como igreja, e nós não temos tempo, não dedicamos tempo para conhecer, para abençoar, para orar junto, para dar uma palavra, para suprir uma necessidade,
da nossa própria comunidade, porque simplesmente não temos condições de abrir mão da nossa sufocada agenda para abençoar outras pessoas. Eu preciso olhar como Jesus olhou para aquela multidão e interromper a agenda programada para saciar a necessidade daqueles que tinham sede. Eu preciso olhar como Jesus para alimentarmos todos os famintos com a palavra de Deus. Aqueles que andam e cruzam o meu caminho, aqueles que andam diante de mim. Eu preciso ser um porta-voz do Evangelho. Nós precisamos voltar às origens, ao primeiro amor, a se curvar diante do Senhor, a se render diante do Senhor, a entender o que significa efetivamente renúncia por amor a outro. Hoje a palavra renúncia é algo pouco falado. Parece até que saiu de moda, né? As pessoas não falam sobre renunciar. Abnegação, negar a si mesmo. Quantas vezes nós estamos apenas voltados aos nossos próprios interesses que a gente não consegue abrir mão daquilo que somente nós queremos. Que nós aprendamos a olhar como Jesus, a alimentarmos os famintos com a palavra de Deus. Precisamos também olhar como Jesus para descansar e confiar na providência de Deus e alegrar-se nela, mesmo que ela seja tardia. Talvez para aqueles discípulos nunca ia acontecer um milagre. Talvez para aquela multidão, como eu falei, a maior expectativa era de fazer apenas um lanche. Eu preciso aprender com Jesus a olhar como Ele, para descansar e confiar na providência de Deus. E entender que aquele que supre as minhas carências e as minhas necessidades é o Senhor. A força que vem no teu braço é o Senhor quem te dá. A sabedoria na sua mente é o Senhor que lhe traz. As habilidades que você domina é o Senhor que lhe concedeu. Para, irmãos, desse negócio de ficar olhando para si, de si para si, e simplesmente olhar apenas para o seu umbigo e entender que você é o Senhor da sua vida, que você faz as coisas que você tem capacidade sozinho de fazer. Precisamos parar, irmãos, de olhar somente para nós e entender que a providência que vem é do Senhor. Não é força do nosso braço. Também somos desafiados a olhar como Jesus, para termos um coração gracioso. Jesus levanta os pães e peixes, dá graças e abençoa. Temos que ter um coração gracioso e abençoador. Que o Senhor desperte no nosso coração, irmãos, uma inquietação santa, se é que eu posso chamar isso. Que saiamos da acomodação, da agenda confortável. Que entendamos que nós não somos chamados por Deus para viver uma vida de conforto, apenas para satisfazer os nossos interesses e viver dentro daquilo que são as nossas demandas. O Senhor não nos chamou para isso. Nós somos desafiados pelo Senhor dia após dia para vivermos um evangelho que mostre Cristo para aqueles que nos cercam. Que você, ao olhar para esse texto da multiplicação dos pães, que aparentemente é um texto que conta apenas um milagre, que você se lembre do Jesus que olha cenários de forma diferente. E Jesus que ia para um lugar deserto com os seus discípulos, mas encontra uma multidão. De uma multidão que é desprezada pelos discípulos e é quase que mandada embora pelos discípulos, mas que Jesus se compadece dela. Que a gente olhe não para as dificuldades e impossibilidades que vão surgir diante de nós, mas que a gente entenda quem é que supre cada uma delas. Que nós tenhamos um coração gracioso e abençoador, que ofereça o que nós temos em nossas mãos, nas mãos do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle. E que a gente aprenda a descansar na providência do Senhor e abençoar a outros, recolher o que sobra
para que sejamos abençoadores da vida dos nossos irmãos, e não só nossos irmãos, mas de todos aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender a vontade dele para a nossa vida.